Retomando, então, o julgamento dos processos da pauta deste dia 26 de maio, o próximo item é o 127, continuando os processos da Bourbon, de relatoria do conselheiro Arnaldo Dornelles. 127 é o processo final 2018-91. Senhor presidente, se o senhor me permite, vamos começar pelo 128? Pode ser. 128 é o final 2018-14. Isso. Pode ser. Com a palavra, Arnaldo. Trata-se de recurso voluntário, folha 117 a 126, interposto em 14 de agosto de 2020, contra decisão proferida no acórdão da segunda turma da DRJ Juiz de Fora, de 11 de março de 2020, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve inalterada a decisão atacada. Os fatos iniciais constam do relatório do referido acórdão, que reproduzo a seguir. Eu copio o acórdão, é bem curto o relatório do acórdão da DRJ. O julgamento em primeira instância, formalizado no acórdão da segunda turma da DRJ de Juiz de Fora, resultou em uma decisão de improcedência da manifestação de inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: que é do contribuinte a obrigação de comprovar e justificar os créditos alegados, que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos comprobatórios do crédito pleiteado, que a FD contribuições relativa ao crédito vinculado à receita tributada no mercado interno não faz prova da existência do crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno. Cientificada a decisão da DRJ em 16 de julho de 2020, a empresa interpôs recurso voluntário em 14 de agosto de 2020, argumentando em síntese que tem por objeto a comercialização nos mercados interno e externo de café cru em grão, de café em geral e de outras mercadorias relacionadas, que exporta café cru em grão e que a parte não exportada é vendida no mercado interno, tributada pela contribuição para o PIS/PASEP com alíquota zero, que houve falha humana ao se informar no campo do Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP das notas fiscais eletrônicas, o Código 54, operação com direito ao crédito vinculada à receita tributada no mercado interno e de exportação, quando correto seria usar o Código 55, operação com direito a crédito vinculada à receita não tributada no mercado interno e exportação, que o crédito foi informado na FD Contribuições de forma equivocada, com o Código 101, mas que o PERDCOMP foi preenchido corretamente no Código 201, crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno. E que o princípio da verdade material deve prevalecer, principalmente em razão dos erros formais, como é o caso. É o relatório. Pode passar o voto. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles toma conhecimento. Conforme relatado, a matéria controvertida gira em torno do não reconhecimento do crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, que, por consequência, gerou uma homologação parcial da declaração de compensação apresentada pela hora recorrente. A DRJ aponta com clareza em seu acórdão que a análise do direito creditório que fundamentou o despacho decisório da fiscalização se deu de forma eletrônica e que o indeferimento de parte do crédito pleiteado se deu pelo fato de não existir informações sobre ele na FD Contribuições, limitando a discussão à questão fática. Eu reproduzo excerto do voto da DRJ, que eu vou colocar, pelo que se extrai da leitura do documento PERDCOMP, despacho decisório, análise de crédito, juntada ao processo, a aferição da existência do direito creditório solicitado se deu de forma totalmente eletrônica, sendo realizado o simples confronto entre as informações do formulário PERDCOMP com aquela constante na FD Contribuições. O indeferimento parcial se deu em razão da inexistência de informação acerca do crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, alíquota básica, na FD Contribuições. Simplesmente não existem informações sobre essa parcela do crédito na escrituração do manifestante. Fica evidente, então, que o litígio se prende exclusivamente à matéria de fato, sendo necessária a prova de que os citados créditos existem. É bom frisar que não se está negando que a manifestante tenha direito ao ressarcimento dos créditos vinculados às vendas tributadas desoneradas no mercado interno. Ela tem o direito, mas é necessário que faça prova de sua existência. A recorrente, por sua vez, explica no recurso voluntário apresentado a este Conselho que houve um erro no preenchimento das notas fiscais eletrônicas emitidas, mas que acabou contaminando a FD Contribuições. Dessa forma, ao invés de a parcela indeferida do crédito solicitado constar na FD Contribuições no Código 201, crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, alíquota básica, constou com o Código 101, crédito vinculado à receita tributada no mercado interno, alíquota básica.
Comparando os valores dos créditos não reconhecidos pela fiscalização do despacho decisório, eu coloco os valores entre parênteses, informados na folha 7 do PERDComp, formados na folha 7 do PERDComp como créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, código 201, verifica-se que eles correspondem aos valores informados na FD Contribuições, foi juntado nas folhas 100, 113 e 106, como créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, o que demonstra a razoabilidade dos argumentos trazidos pela recorrente. Não obstante, não foram juntados aos autos as notas fiscais eletrônicas referidas pela recorrente, nem a notícia de que a FD Contribuições tenha sido retificada, de tal sorte que não é possível afirmar com a certeza requerida para o reconhecimento do crédito pleiteado que as operações de venda ali caracterizadas devem compor a receita não tributada no mercado interno. Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência DRF de origem para que avalie o equívoco apontado pela recorrente se manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado, podendo ser considerado, para tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar necessários. O recorrente deverá ser cientificado o resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho para prosseguimento do julgamento. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Então, é uma proposta de resolução. É uma proposta de resolução para que confirme aquilo que a recorrente está suscitando em relação ao crédito. Elcio? Com o relator, vale para os outros processos? Assim, só explicando. A gente está falando aqui do processo de número, deixa eu ver aqui a tabela, está falando do processo de número 128 da pauta, né? É idêntico, Elcio, o 129, o 130 e o 131. Ok. A pequena diferença é no 127, porque ele não junta a FD Contribuições, mas faz as mesmas alegações. E, inclusive, o despacho da DRJ, que deve ter sido feito em série, ele fala que teria visto na FD Contribuições esse mesmo caso. Então, a decisão da DRJ também é idêntica. Então, eu também estou propondo resolução com base no conjunto. Então, pode dizer que vale para os 5, tá? Com o relator. Pedro? Também acompanho. Mara? Trata-se de despacho decisório eletrônico, né? Então, nesses casos, a gente acata diligência, assim, com o relator. Leonardo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho, então a decisão é unânime em converter o julgamento em diligência conforme proposto e lido pelo conselheiro em seu voto. Então, este resultado, já conforme anunciado, o item 128, ele se aplica ao 129, 130, 131. E em relação ao 127, alguma consideração a mais ou também já pode se considerar? Só que eu fiz é que não consta no processo a FD Contribuições, mas o fato é exatamente o mesmo. E eu só coloco a observação que no relatório, que eu considerei que os outros 4 processos, que também eram da minha relatoria, julgados na mesma data, tinham FD e confirmavam as afirmações. Então, isso se aplica também ao 127. Encerramos, então, os processos da Bourbon. Só deixa eu rever. 118 foi, 127 foi agora, 128 agora, 129 agora, 130 agora, 131 agora, 132 já tinha sido com a videoconferência, 133 e 134 também houve videoconferência, e o 135 também foi junto com o 118. Então, nós encerramos os processos da Bourbon. Próximo agora, o item 136 da pauta, conselheiro Elcio, o processo é o final 2009-51 da Industrial Rex Limitada. Ele é um paradigma e os processos do lote de repetitivo são os itens 137 a 143. Com a palavra, então, Elcio. Trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência da decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, que se contrapôs ao despacho decisório da repartição de origem, que não se reconhecera o direito creditório pleiteado
e, por conseguinte, não se homologar a compensação declarada relativamente a crédito da COFINS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação ou motivação, aduzindo o seguinte: violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, pelo fato de que o despacho decisório for exarado sem intimação prévia, para esclarecer a origem do crédito, com inobservância, portanto, dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O despacho decisório extrapolou sua função precípua, com incontestável desvio de finalidade, tornando meio oblíquo de interrupção do prazo de homologação da compensação previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da 9430. Inobservância do princípio da busca da verdade material, direito do contribuinte à juntada posterior de provas, inaplicabilidade da multa em face do princípio constitucional do não confisco, inaplicabilidade da taxa Selic como juros de mora. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, afastando-se as alegações de nulidade do despacho decisório por infundadas e fundamentando-se na falta de retificação da DCTF, contendo a demonstração do crédito pleiteado. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e requereu o deferimento do ressarcimento e a consequente homologação da compensação declarada, repisando os mesmos argumentos de defesa, acrescentando-se a preliminar de nulidade do acordo recorrido por ausência de fundamentação ou motivação válida, com prejuízo aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, dada a falta de realização de diligência necessária à apuração dos fatos. É o relatório. O voto. Sendo o recurso tempestivo, passa-se ao voto. A defesa do recorrente em ambas as instâncias se restringiu à alegada violação de princípios constitucionais e administrativos. Eu elenco todos os princípios que ele fez referência. Além das alegações de nulidade do despacho decisório e do acórdão, por violar alguns desses mesmos princípios, sem tecer nenhum comentário acerca da natureza do crédito pleiteado. Sem identificar a origem do direito creditório e muito menos apresentar qualquer elemento de prova, a controvérsia se restringe a questões de direito, quais sejam as alegadas violações de princípios basilares do direito. De pronto, deve destacar que a administração tributária se vincula às leis válidas e vigentes, não podendo afastar a sua aplicação, com base na súmula CARF número 2. O despacho decisório for exarado com base em informações prestadas em documentos apresentados pelo próprio recorrente, DCTF, DAF e PERDECOMP, dados esses suficientes para se atestar a existência de eventual direito creditório, ressalvando-se que, uma vez ocorrido qualquer erro na prestação dessas informações, tal fato devia estar demonstrado e comprovado por meio de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu nos presentes autos. Então, aqui eu trago aquela que eu chamo de carimbo, né, sobre o ônus da prova, né, e falo que nesse caso aqui não cabe, por ser um direito que ele alega ser detentor, não cabe o que ele pretende inverter o ônus da prova, alegando que a DRJ deveria ter baixado em diligência, sendo que, por ser um direito que ele alega ser detentor, a prova deveria ter sido produzida por ele. Agora eu ponho aqui, ainda que se considerados o princípio da busca da verdade material e que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode eventualmente ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva a sua defesa, não tendo nem mesmo identificado a natureza e a origem do crédito, situação em que se tem, indubitavelmente, por prejudicadas as meras alegações. Não se admite a utilização do princípio da busca pela verdade material para inverter o ônus da prova, como pretende o recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação. Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Vendo, sim. Então, a proposta é rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento. Conselheiro Pedro. Presidente, só uma pergunta. O Elcio, eu não encontrei a ementa da DRJ aqui no seu relatório. Paradigma, aí no paradigma a orientação é para não trazer.
eles solicitaram para não pôr a ementa. E tem um detalhe, vários DRJs não fazem ementa, tá? Então, nem sempre é só por causa de ser repetitivo, não. Às vezes é porque a DRJ não faz ementa. Faz aquela ementa dispensa, né? Quais os casos que eles estão dispensando de ementa? Alguém sabe? Sei não. Não. Tá bom. Não, tranquilo. Eu acho que é pelo valor, Mara. Um caso carimbado, né? Sem dúvida. Acompanho. Ok. Mara? Com o relator, acompanho. Leonardo? Com o relator. Aldo? Eu acho que eu fui chamado, mas foi cortado, tá? Com o relator. Eu não escutei direito, só vi o do no final. É. Tá. Laércio? O relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 136 da pauta, processo paradigma, final 2009-51 da Industrial Rex, e se aplica essa decisão aos itens 137 a 143. Próximo item, 144, processo final 2008-29 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, de minha relatoria. 144, 145 e 146 são exatamente idênticos. Vamos lá. O presente processo é um PERDECOM, no qual o contribuinte pretende aproveitar crédito de PIS em razão do suposto pagamento a maior que o devido, e a compensação seria também com débito de PIS. O despacho decisório foi emitido eletronicamente, reconheceu o direito creditório pleiteado em sua integralidade. Contudo, homologou parcialmente a compensação declarada em razão de sua insuficiência para a liquidação do indébito informado no PERDECOM. A incidência de juros e multa de mora, já que o débito de julho de 2003 foi quitado em atraso, na data da compensação, em 7 de novembro de 2003. O contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade, no qual alega que o crédito decorrente do indébito, após sua atualização, foi suficiente para a quitação integral do débito via compensação. Sustentou que a multa de mora é indevida, pois se utilizou do benefício da denúncia espontânea do 138 do CTN ao confessá-la no PERDECOMP, e por não se encontrar submetido a procedimento fiscal. A DRJ São Paulo julgou improcedente a manifestação de conformidade, manteve a decisão do despacho decisório em razão da insuficiência do crédito para a quitação integral do débito declarado. Os fundamentos da DRJ que, item 2, tendo ocorrido o recolhimento de tributo devido a destempo, ainda que na ausência de procedimento de fiscalização, incídios e cargos moratórios de juros e multa. E o item 3 é o fundamento principal. O Instituto da Denúncia Espontânea exclui tão somente a responsabilidade por infrações, o que significa que afasta as penalidades que seriam aplicáveis de ofício ao contribuinte infrator, que agiu espontaneamente. Contudo, como a multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no pagamento, não cabe a exclusão de sua exigência feita pela Fazenda Pública. Esse fundamento já é bem conhecido, né, da turma. Aí traz outros fundamentos, que os precedentes do STJ e a súmula, que afasta a denúncia na hipótese de tributos, afastam a denúncia espontânea na hipótese de tributo sujeito a lançamento, promulgação, regulamento declarado.
Acatar a pretensão do contribuinte seria negar validade ao artigo 61 da 9.430. O contribuinte interpôs o recurso, repisa seus argumentos de que a confissão de débito deu-se no PERDECOMP e não se encontrava sob procedimento fiscal. A denúncia espontânea se aplica a toda espécie de multa e transcreve o RESP 1.149.022, que foi julgado na sistemática de recurso repetitivo, que consolidou o entendimento da aplicabilidade da denúncia espontânea à multa de mora. Vou direto ao voto. Para o enfrentamento do litígio, tem-se como incontroverso nos autos que o crédito pleiteado foi reconhecido em sua integralidade e apenas pende decisão acerca da inclusão ou não da multa de mora sobre o débito a liquidar, uma vez que a pretendida compensação foi efetuada em data posterior ao vencimento do tributo. O contribuinte entende que a parcela remanescente é indevida, pois que o PIS do período foi efetuado em atraso. Aplica-se a denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora, pois o pagamento acompanhado de confissão no próprio PERDECOMP sem que estivesse sob procedimento fiscal. Por seu lado, a decisão sustenta que a multa de mora é indevida, pois que visa indenizar a fazenda pelo atraso em seu pagamento, não lhe atribuindo o benefício da denúncia espontânea. Vê-se que a decisão recorrida não considerou a situação crucial para a aplicação da denúncia espontânea, inclusive que foi abordado nos precedentes do STJ, inclusive na súmula 360 do STJ. Ou seja, se o pagamento compensa, se o valor pago compensado já se encontrava confessado no momento do seu pagamento. O entendimento majoritário deste colegiado, e aí eu cito alguns precedentes, é de se reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora no caso de tributo sujeito à homologação cujo pagamento extemporâneo seguido de sua confissão, ainda que em data posterior, sem existência de procedimentos fiscais relacionados ao débito. Impede asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os débitos que preenchem os requisitos de não confessados, declarados e pagos e anteriores a qualquer procedimento fiscal. No caso dos autos, a recorrente afirma que a confissão da COFINS de julho de 2003 e compensada, aqui é PIS, hein? E compensado em 10/11, deu-se na própria PERDECOMP transmitida, sem nada afirmar em relação à sua informação na DCTF do período em questão. Nesta data, já vigia a alteração do artigo 74 da 9.430 com a introdução do parágrafo 6º, pela medida provisória 135, com vigência a partir de 31, que passou a atribuir a compensação ao efeito de confissão de dívida. Não obstante, a DCTF é um documento, em essência, no qual o contribuinte confessa seus débitos para com a Fazenda Nacional, e desde o decreto 2212 de 84, possui a natureza de constituição de dívida. Nesse cenário, entendo imprescindível para a solução da lide esclarecer se o débito foi também confessado na DCTF do período de apuração, o que exige a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora elucide a situação em prol da verdade material, em que pese entendimento em sentido contrário pela DRJ em relação ao manifestado nesta resolução. O contribuinte ele alega que ele confessou em PERDECOMP, mas deve haver uma DCTF anterior e nela, se o débito estiver confessado, já não seria mais denúncia espontânea. Então, aí a diligência é nesse sentido. Então, a proposta de converter o julgamento de diligência para que a unidade preparadora proceda à juntada da DCTF do período relacionado ao débito de PIS/PASEP de julho de 2003 e demonstre a data em que efetivamente o débito foi confessado pela contribuinte, colacionando aos autos documentos que atestem tal realidade. Aí dê ciência à contribuinte e retorne os autos ao CAR. Então, esta é a proposta. Elcio? Já tivemos várias decisões nesse sentido, inclusive umas de minha relatoria, acompanho. Tranquilo, acompanho. Mara? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Acompanho. Márcio? Presidente, eu acompanho pelas conclusões.
Anotando, então, que acompanhou pelas unanimidade de votos, convertendo-se o julgamento de diligência conforme lido no voto, sendo que o conselheiro Márcio votou pelas conclusões. Como eu já havia dito, os outros dois processos são exatamente iguais, só mudando de PIS para COFINS e o período de apuração. Então, aos itens 144, essa decisão do 144 aplica ao 145, que é o final 2008-03, e ao 146, que é final 2008-40. Na sequência, é o item 147, que também é da Sabesp, mas é relatoria da conselheira Mara. É o processo final 2012-77. Com a palavra, conselheira Mara. Esse processo é diferente dos Paulo, tá? Outro período de apuração é 2007, que eu estava até confirmando aqui. A interessada transmitiu o PERDECOMP visando a compensar débitos com crédito oriundo do pagamento maior de COFINS, de 2007. Esse PERDECOMP foi baixado para tratamento manual, juntamente com outros, relativos a crédito de pagamento maior de COFINS e outros períodos de apuração. A Delegacia da Receita Federal de Jurisdição do Contribuinte emitiu despacho decisório, no qual reconheceu parcialmente os créditos e outros períodos constantes no processo, mas indeferiu totalmente o crédito relativo ao período de apuração de 31/12/2007 e, por conseguinte, a DECOMP foi considerada não homologada. Cientificada em 7/12/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade em que alega, em síntese, para quitar o total devido da COFINS no período correspondente a 37 milhões, efetuou 2 recolhimentos de 29 milhões e 5 milhões, e ainda efetuou diversas compensações, apurando um crédito de pagamento maior no valor de 754 mil. Requer, portanto, a reforma do despacho decisório. A impugnação foi julgada pela DRJ Belo Horizonte, procedente em parte. Teve também uma matéria não impugnada que a DRJ deu preclusão. Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde traz, basicamente, a alegação sobre seu direito aos créditos extemporâneos. Pode ir para o voto? Sim, Mara. Esse caso aqui, só adiantando aqui, ela não traz nada no recurso voluntário dela. Ela só alega que ela tem direito aos créditos extemporâneos, mas não explica por quê, não traz documentos, não traz nada. Então, eu estou reproduzindo o acórdão da DRJ. Então, segundo o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, poderá ser efetuada a transcrição da decisão de primeira instância se o relator apurar que não foram apresentadas novas razões recursais e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. Aí eu reproduzo o artigo, né? No presente caso, configura essa situação delimitada no parágrafo 3º citado. Além de não ter sido apresentados novas alegações que contrapusessem o afirmado no acordo de piso, as alegações, tanto impugnação quanto recurso voluntário, foram demasiadamente genéricas, restringindo a afirmar seu direito aos créditos por erro na apuração da contribuição por estimativa. A recorrente não apresenta documentos fiscais ou contábeis, apenas apresenta DCTF, DECOMP e alega que incorreu em erro na apuração da contribuição utilizando o método de estimativa e, quando apurou o efetivo valor da contribuição, chegou a valor diferente, por isso infirma seu direito à diferença entre o recolhido e o devido. Quanto à citada ação judicial, é porque ele fala que ele tem uma ação judicial.
quanto à citada ação judicial, não apresenta certidões judiciais ou a petição inicial e a decisão final do processo para que se pudesse confirmar o que é alegado. Então, eu não sei nem o número dessa ação judicial, ele não fala nem o número dessa ação judicial. Ademais, a alegação é inovação nessa fase recursal, sendo que nada foi explanado sobre a ação judicial em sede de impugnação. Ele só fala isso daí, ó, supra-referida de compra se encontra em decisão judicial. Ah, não, ele falou o número do processo, perante a 13ª vara de execução fiscal. Mas ele só falou isso, ele não traz nenhuma certidão, nada. E o deslinde da questão aqui discutida depende sobremaneira da decisão judicial daquele processo. Em prol do esclarecimento dos fatos, faremos um relato dos fatos que ensejaram a judicialização da questão no tópico A. Por isso, confirmo a decisão recorrida e adoto como minhas as razões expostas. Aí eu reproduzo a decisão da DRJ, que deu parcial provimento, né? E que também ele faz as contas aí, eu vou me abster de ler isso tudo aí, tá? E que no final, apesar do contribuinte falar que ele tem 754 mil, a DRJ ela chega só ao valor, a DRJ chega ao valor de 400 mil. E aí, sendo assim, eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok. Elcio. No recurso ele traz uns documentos, mas é só as declarações, né, do CTF e tal, traz umas planilhas elaboradas por ele. Aí, no caso, dependeria de uma análise documental, né, que não foi trazida aos autos. Eu acompanho a relatora. Pedro. Também acompanho. Leonardo. Com o relator. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com a relatora. Eu também. Então, por unanimidade de votos, nego-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo da Sabesp, final 2012-77, que corresponde ao item 147 da pauta. Próximo processo, também de relatoria da conselheira Mara, Latapac, participações, item 148, o 149 também da Latapac. Com a palavra, Mara, para dizer por qual irá iniciar e já... Eu vou começar pelo 148 mesmo. É bem rápido esse voto aqui. Então, eu vou fazer um resumo. Se vocês acharem que precisa, eu leio o voto. A questão é o seguinte: é concomitância. Tem uma ação judicial e a DRJ fala que é concomitância e o contribuinte reconhece que tem a concomitância. Ele fala assim, tem concomitância mesmo, mas eu queria sobrestar o feito, eu peço para sobrestar o feito, para guardar a decisão judicial, porque quando tiver a decisão judicial, aí vota esse processo. Aí está aplicando súmula 1 do CARF, concomitância. Então, ele reconhece que tem concomitância. E a DRJ também. Então, eu nem analisei a concomitância, eu só estou falando isso. Simples assim. Eu queria um processo assim. Esse foi bom, né? E eu também estou reproduzindo o artigo 57 do RICAF, estou reproduzindo a decisão. É uma inveja branca, né? Rolou uma inveja branca. Processo bom assim, né? Então, vamos lá, Elcio. O efeito do reconhecimento da concomitância é justamente o sobrestamento, né, que vai depender da decisão final. Então, é isso aí mesmo. Acompanho. Pedro. Exato. Sendo incontroverso, acompanho. Leonardo. Com a relatora. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Até difícil de querer divergir, né, relatora? Eu acompanho.
Márcio, Com a relatora. eu também. Bom, não Eu não conheço, tá? Eu estou não conhecendo o recurso voluntário pelo Isso, concomitante. em razão da concomitância. Então, essa é a decisão unânime em não conhecer do recurso em razão de concomitância. Aplicação da súmula CARF 1. Então, essa decisão se aplica aos itens 148 e também 149, né, Mara? Isso. Um é PIS e outro é COFINS. Tá. Então, 148 e 149, ambos da Latapac. Agora, ô Márcio, não fica com inveja, não, porque os outros me deram trabalho pra caramba. Tem processo de 60 páginas. Tem acordo de 60 Ponderou páginas. aí, né? Pessoal, nós encerramos os processos da manhã de hoje. Ou não, peraí. 149. Encerrou Encerramos, sim. todos. Nós podemos buscar algum que ficou para trás, né? O que acontece é que os processos do primeiro dia, eu acho que quase todos, a maioria deles, é que saíram em vista na sessão de abril ou por falta de tempo. Então, necessariamente, nós devemos retomar aos processos pautados para o dia 24. Até para facilitar, eu vou encerrar essa gravação e iniciar outra. Vocês querem um rápido intervalo? Eu vou precisar de um minutinho. Tá, simples. então, por favor, apoio, interrompa a gravação. A gente retoma com o item 10. Ela foi interrompida.